yumbuka motalenge mokwandu munje ilo chilume ndamoswila vemilyo munda vohanga onatalele batalyangeya kopitila kondika fendela kondondi mbimbili yalyange loinayuwe upapata ukatutwala onatalelo malavangiavuyo. Viva, sejam todos bem-vindos, caros internautas, para mais uma edição do programa Conversa de Estúdio. Esse programa aqui é de todos nós, que lhe traz o melhor do entretenimento. E hoje, para mais uma abordagem de um tema, vamos falar aqui sobre o empreendedorismo como fonte de renda. Mas antes estávamos a ouvir a instantes a música deste músico que dispensa a apresentação, Justino Andanga, este músico que nasceu no Ambo e que atualmente reside na província do Ambo. Bem, como vocês devem imaginar, atualmente vê-se muita gente a empreender, vê-se muita gente a enveredar também por este ramo empresarial. E para falarmos desta mesma temática, fomos então, não é, com toda a honra, convidar o Dr. José Alfredo Sap, licenciado em Economia, mestrado em Gestão de Empresa e doutorado em Economia e Gestão pela Universidade Portalense, em Portugal, escritor, analista econômico da Rádio Morena e Eclésia e também docente universitário, ou seja, ainda também assume aqui oficialmente o título de pesquisador econômico. Dr. José Alfredo Sap, seja bem-vindo ao programa Conversa de Estúdio, é sempre um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, agradeço a honra de me terem solicitado, me terem convidado, parabenizar claramente aqui este grande estúdio, que estou maravilhado, por acaso, e com essa conversa de café para naturalmente tecer algumas informações, enfim, em prol da nossa economia, em prol daquilo que tem que ver com o empreendedorismo no mundo atual, onde é bastante digital e urgente, em que de facto espera-se muito e muito mais para contribuir de forma efetiva para a economia nacional. Exatamente. Doutor, hoje nós vamos falar oficialmente sobre o empreendedorismo como fonte de renda. Inicialmente nós, de uma forma mais prática, queríamos então saber exatamente o que é o empreendedorismo. Hoje vê-se muita gente a emergir por esta atividade, mas que, no entanto, não sabem se aquilo que estão a fazer é empreendedorismo ou em um outro tipo de atividade. Mas, praticamente falando, qual é o conceito que se traz sobre a temática em causa? Bom, falar de empreendedorismo é ato de empreender alguma coisa. Este ato de empreender despoleta em vários segmentos, como por exemplo, se o indivíduo estiver a exercer uma determinada atividade econômica, pode ser por via formal ou informal, não deixa de ser um empreendedor, ok? Não deixa de ser um empreendedor. E como é aquele indivíduo que pode transformar o conhecimento, não é? O know-how, e despoletar para um negócio como tal, então pode-se naturalmente ser dado esse como conceito de empreendedorismo, de empreendedor. Portanto, não é mentira que alguém que exerça uma determinada atividade que não pudesse ser chamado de empreendedor. Agora, é verdade que dentro do empreendedorismo nós poderemos encontrar um empreendedor, portanto, maior, um médio e um pequeno. E eu costumo dizer que começa grande é monstro. E é importante nós respeitarmos esses níveis da vida. O começar é muito importante. E nós não podemos em nenhum momento desmotivar aquele indivíduo que tem o espírito de empreender.
E esse que tem o espírito de empreender hoje, e de forma pequena, seja tendo ideias e comitantemente transformar as ideias em negócio como tal, nós temos que meramente estimulá-lo de maneira que ele continue e, consequentemente, possa transformar aquele negócio informal para formal. E é aí onde o nosso executivo, o nosso Estado pretende que as pessoas caminham da informalidade para a formal. Ora, se a ideia que o executivo gostava que tivesse enverdado por essa linha, também é muito normal que nós, de forma muito desapaixonada, interiorizássemos aqui a ideia de termos muita juventude que queira naturalmente envergar para este setor, mas tem grandes dificuldades de financiamento, tem grandes dificuldades de receber mais conhecimento para fazer com que as suas ideias se tornem na prática, ou se transformem, portanto, para um ato mais prático. Ora, como dizia anteriormente, que é um tema bastante vasto. Repare que a maior parte de nós que estamos na vida empresarial começamos de algum lado, ok? Muitos de nós, e eu sou um exemplo, começamos no mercado informal, ok? Exato. A ser motoqueiro, a vender, portanto, vários produtos de forma literalmente informal, portanto, de exercer atividades, por exemplo, de trocas de dólares, abrir negócios que o indivíduo percebe que é para poder naturalmente trazer aqui um equilíbrio econômico e financeiro. E esses processos, lamentavelmente, as pessoas não vejam. As pessoas vejam o resultado, ok? E é importante, dia após dia, começarmos a mudar a nossa mentalidade. A maneira de olhar um vizinho que compra uma bicicleta, uma moto, um carro, um televisor. É fundamental perceber que você está a ver o televisor, você está a ver a motorizada, você não sabe como adquiriu a motorizada. É o processo para poder naturalmente ter como objetividade, não é, de adquirir aquele bem. Por isso é que nós vemos, por exemplo, nas comunidades, as pessoas que mais têm dinheiro são definidas como feiticeiro. Está a perceber? Ok? Que é uma prática muito mal. Não, mas normalmente quem brilha, ok? Quem brilha, quem traduz algum resultado é cobiçado, interpretado de uma ou de outra forma. Se for mulher é prostituta, ok? Se for mulher, então é prostituta. Se é gestora pública, então está a se meter com os chefes grandes para poder estar até lá. E é grave nós começarmos a ter essa mentalidade. E é importante nós começarmos a desmistificar a comunicação. É importante de nós abordarmos isso sem tabu. Precisamos naturalmente que as pessoas olhem, por exemplo, o sucesso do próximo, não é verdade? Como alguém que pode naturalmente ajudá-lo. Ou seja, em vez de macular a reputação daquele indivíduo, daquela senhora, pergunte naquela senhora como conseguiu adquirir aquele bem, porque até pode lhe ajudar. Repare, por exemplo, há muita gente que tem dificuldade de exercer um determinado negócio, porque tem vergonha. Ele quer aparecer bem, ele quer andar de um fato, de um carro caro, mas não quer trabalhar. E o empreendedorismo, doutora, o empreendedorismo neste caso, ou seja, quem quer empreender e com a vergonha, qual é o casamento que se pode trazer? Complica, é a mesma coisa, você quer comer bem, vestir bem, andar com um bom carro, não é verdade? Mas não quer trabalhar. E depois você vai começar a criar essa interpretação. Por isso é que eu disse, naturalmente, aí vem a responsabilidade dos historiadores, os sociólogos, para poder desmistificar por que o angolano, o africano continua a ter na sua cabeça de que quem tem dinheiro é feiticeiro. Quem tem dinheiro, se for uma mulher, é prostituta. É preciso que nós, enquanto pesquisadores, ok? Enquanto acadêmicos, sem olhar ainda partidos, enquanto alguém que quer ver ciência e uma evolução da própria mentalidade, dos recursos humanos, que é o recurso mais importante,
que comecemos a mudar de mentalidade. Comecemos a perceber que o africano, o angolano também pode ser rico, ok? E isso é um esforço coletivo. Por exemplo, nas nossas TPIAs deveriam ter temas a abordar com profundidade sobre a mudança de mentalidade nesse quesito. Porque o empreendedorismo, ok, acaba por ser um elemento catalisador para fazer com que a população saia do desemprego. Porque o Estado por si só não pode empregar todo mundo. Porque pode trazer um peso na balança de pagamento daquilo que são despesas públicas. O executivo, o Estado tem que ter mais visão. Se você já sabe que tens uma população maioritariamente jovem, atentos, ok? Sim. Que queiram naturalmente empreender, o executivo devia utilizar a estratégia de trazer consigo aquilo que nós chamamos em economia juro bonificado. Doutor, há aqui, na verdade, uma curiosidade muito grande, e até porque isto é notório, todos nós temos estado a ouvir. Há quem não considere alguém que tivesse herdado um patrimônio ou uma empresa do seu familiar. Há quem diga que este não é um empresário, mas há uma especificidade também de empreendedor. Há quem talvez tenha começado, tal como o doutor fez menção, que começou já há muito tempo, do mercado informal para o mercado informal. E as pessoas não sabem da minha informalidade. Muita gente não sabe. Só sabe que o doutor Sapio está aí, a empresa está aí, se dedica a várias atividades, mas não sabe onde sair. Ok, há que especificidade também de empreendedor? Primeiro vamos aqui buscar um autor muito bom que eu gosto muito de citar, o Adam Smith, pai da economia. Ele defendia muito a riqueza das nações. Sim. Ok? E se nós quisermos de forma muito apaixonada a olhar sobre a ciência econômica, vamos perceber que é um tio que falou há não sei quantos anos e nós continuamos a beber da sua água. E eu busco aqui mais o David Ricardo, que fazia parte da escola clássica, que definiam, por exemplo, a empresa como um conjunto de recursos humano, financeiro, material e estratégico, com finalidade de minimizar os custos e maximizar o valor da empresa. Ele definia isso. Ora, acredito que dentro dessa questão, por baixo tem aquilo que nós chamamos de quem é o verdadeiro empresário. O verdadeiro empresário é aquele que leva a sua atividade como a sua profissão. Ou seja, você só pode ser empresário. A tua vida só tem que se dedicar mesmo em atividade empresarial. Não é empresário e ao mesmo tempo é professor. Você não é um verdadeiro empresário. O verdadeiro empresário é aquele que se dedica o seu tempo todo. E a mesma explanação recai igualmente ao verdadeiro empreendedor? Primeiro é preciso nós compararmos quem é o empresário e quem é o empreendedor. Certo. O empresário, ao mesmo tempo, pode ser empreendedor. O empreendedor nem sempre é empresário. É preciso nós compreendermos isso. Claro. Descodificar a mensagem. E doutor, por favor, ajude-nos mesmo a desmistificar, porque os nossos internautas obviamente vão querer saber essa explicação. Por exemplo, o empreendedor pode ter ideias. Por exemplo, o pobre pensa muito. Por isso é que você vê o indivíduo, quando não tem dinheiro, tem N ideias. Quando o salário sair, as ideias passam e acabam por ter um desequilíbrio emocional do ponto de vista financeiro. E o meu livro sobre educação financeira retrata um pouco sobre isso. Implica dizer que o empreendedor é aquele que é dotado de conhecimentos técnicos e científicos. Ele tem muitas ideias. Se você perguntar o que é que você quer, gostaria de fazer, ele vai dizer: eu gostaria de abrir uma farmácia, um centro médico, um hospital. Todas essas ideias, mas de forma estruturante. O empreendedor está dotado de conhecimentos, de know-how. Agora, este empreendedor transforma-se num empresário quando pôr em prática as suas ideias. Ok? Sim. Quando pôr em prática a ideia de abrir uma farmácia, então esse aqui é empresário. Mas pode lhe chamar de empreendedor, porque o empresário também tem ideias. Mas existem pessoas que compram ideias. Eu posso chegar e dizer: senhor Vitorino Roque,
Epa, tens uma ideia boa, dê-me o projeto, eu vou te dar 1 milhão de kwanzas. E chega, é ponto final, não sou mais teu amigo, acabou. Pego aquela ideia e ponho em prática, eu só tenho dinheiro. Por isso é que vês muita gente, ricos, que não passaram pela carteira. Não estudaram, mas são ricos, é teu patrão, tens que lhe respeitar. Aquele empresário não é empreendedor. Mas o empresário pode ser empreendedor. Mas nem sempre o empreendedor pode ser empresário. Sim. Está a ver a ideia, não é? A beleza da ciência econômica. Ou seja, e é fundamental nós continuarmos a incentivar. Se calhar o nosso caro jornalista pode dizer, então aquilo que fazias anteriormente do ponto de vista da atividade econômica há 10, 20, 15 anos, por exemplo, estou na vida empresarial há 20 anos. Estou na vida empresarial há 20 anos. Já apanhei muitas maçulas e já levantamos. E continuamos a apanhar as quedas do mercado. Duas décadas. E é exatamente de quedas e não quedas também que vamos já chegar. Mas, doutor, há aqui também alguma coisa que eu acho que todo empreendedor deveria saber. Hoje há algumas pessoas que enveredam por esse mundo empresarial só porque pronto, a prima ou o amigo está a vender gelado e pensam que é extremamente fácil, parece que ter de lidar com isto. Mas para se empreender, não é? Ou seja, o que é que se poderia aconselhar de antemão, não é? Pois embora nós estejamos no momento derradeiro do nosso programa, para quem queira efetivamente empreender, quais são as características que antes devemos possuir, para além do conhecimento, não é? Que envolve termos ideias? Não há um perfil ideal. Mas aqueles que eu costumo chamar, quando fico a dar as minhas palestras, Cassinda acompanha Maria, ok? Eu uso algumas vezes algumas terminologias que faz com que o receptor perceba a ideia que eu quero transmitir. Quando você quer abrir um negócio porque a Madalena abriu, essa empresa vai abrir segunda-feira, sexta fecha. E não podes dizer que me feitiçaram, não. É porque você não analisou, não fez um estudo de mercado rigoroso, ok? Não analisaste o seu fornecedor, os seus potenciais clientes, não analisaste os seus potenciais concorrentes, não analisaste aquilo que são a culturalização da zona onde situa o seu negócio, não analisaste a política que naquela comunidade está, portanto, o implementa. Ou seja, quer sim, quer não, esses fatores concorrem positivamente ou negativamente por resultados do seu negócio. Em outras palavras, quero dizer o seguinte. Por exemplo, imaginemos que Angola haja guerra. Não haverá investidor estrangeiro nem nacional disposto a investir o seu dinheiro. Isso são aspectos políticos. Imaginemos que o dólar sobe, desce tal e qual como acontece agora em Angola. Cria aqui um fator de medo para o indivíduo que queira investir. Para dar exemplos pontuais. E dentro daquilo que é a análise SWOT que nós aprendemos nas academias, ensina-nos 4 pontos importantes. As ameaças, as oportunidades, não é verdade? Ameaças, a oportunidade, tem ameaça, tem oportunidade, são 4. Esqueci os 2. São 4 elementos importantes dentro daquilo que é a análise SWOT. E se tu analisares com rigor esses elementos, claramente que antes de acompanhar a Cassinda, vais avaliar bem. Por exemplo, há uma nova febre das mulheres abrir salão de beleza. Em qualquer corredor tu vais ver um salão de beleza. Não é que esteja mal. É que tu não podes acompanhar a Cassinda. Tu tens que avaliar o seu capital. Tens que analisar onde é que vais colocar o salão de beleza. Porque se for numa rua onde a luz está constantemente a ir, ok? Estás constantemente a usar o gerador, o custo de produção vai superar as receitas. Logo você vai trabalhar para a barriga. Eu uso essa terminologia, trabalhar para a barriga, é porque o indivíduo, quando, por exemplo, exerce uma determinada atividade da profissão, 10, 20, 30 anos, está sempre pobre. Ok? Está a trabalhar para a barriga, por exemplo. Parece uma mitologia, mas é importante nós, enquanto pesquisador econômico, analisar de forma muito aberta, ok? De forma muito aberta, porque o pobre, por exemplo, comete muito pecado, porque cobiça sempre as coisas alheias.
Está a perceber? Quando eu falo aqui pobre, estou a olhar, por exemplo, pobreza de espírito. Pobreza de espírito. Aquele que quer olhar o outro, procurar sempre defeito no negócio do outro. Tal como se faz, não é? Tal como se chama nomes de pessoas que atualmente estejam a trilhar um caminho muito ambicioso, não é? É óbvio, eu costumo dizer, você quando estás com dificuldades financeiras, quando estás a começar agora, ninguém te olha. Você não presta, ninguém te olha, você não já chama a atenção. Mas quando atingir um nível literalmente aceitável, todo mundo, aquilo chama-se resultado. Todo mundo vai olhar no resultado. Mas como é que ele conseguiu abrir esse negócio? Não, ou vende droga, ou é feiticeiro, se for mulher, ou é prostituta. Não, por que você só pode fazer ligação ao teu próximo angolano, africano, nessa perspectiva? E se for o branco, é mulato, é herdeiro, isso mesmo é dinheiro dele. Por que nós temos que nos ser cada vez mais, vamos lá, nos inferiorizar perante a essas situações? Isso é um facto em Angola, em África, e nós temos que ajudar os nossos caros, os nossos telespectadores, internautas, não é verdade? A compreender. E outro elemento dentro daquilo que é o quesito empreendedorismo é aceitar as fases. Você tem que aceitar que não tens dinheiro naquela altura. E você tem que ter paciência. No negócio você tem que ser passivo. E tens que perceber que você não é abrir um negócio, já estás a ter sucesso. O imediatismo. Então o sucesso não se faz com o imediatismo. Estamos a falar eu estou há 20 anos, mas ainda continuo a encontrar dificuldade no nosso mercado. Há 20 anos continuo a ter dificuldade no nosso mercado. Implica dizer que provavelmente espero mais ficar 20, 30 anos, mas continuo a encontrar sempre a dificuldade. O ciclo empresarial é um ciclo vicioso. Doutor, já agora mesmo como especialista, tem recebido vários empreendedores para conselhos exatamente de quaisquer problemas que estejam a passar? Na verdade, nós temos essa responsabilidade de comunicar, de explicar quais são as vantagens e desvantagens desse ciclo vicioso, como eu dizia. E dizer o elemento paciência. Esse elemento paciência é fundamental. Porque tu podes abrir um negócio e não ter lucro. Tens dificuldade de pagar salário dos trabalhadores? Tens. Nós já passamos por essa via. Estamos a trabalhar final do mês, você vê a receita é menor do que as despesas. Você não pode falar é um azar, não. São a lei da vida. Então o Jesus tem que abençoar todos. Você não pode pensar que todos os dias Jesus tem que te abençoar para teres cliente naquele dia. Dê oportunidade ao outro, você espera. Elemento paciência no quesito empreendedorismo é fundamental. E o outro elemento, não menos importante, é a maneira como tu encaras as dificuldades. E é preciso nós explicarmos aos nossos internautas que quando ficam sem dinheiro, o mundo não acabou. Tens que respeitar o teu momento que não tens dinheiro naquele preciso momento. E apelarmos também às nossas manas angolanas, mulheres, a entenderem que a crise financeira do seu parceiro, do seu namorado, não é contínuo. Exato. É uma fase. E não há, nesse quesito empreendedor, é necessário que tenhas também um bom parceiro, uma boa parceira, que te compreende quando você diz que não tenho dinheiro. Porque as pessoas interpretam quem é um empresário, quem é um empreendedor, ter sempre dinheiro. E o problema também nós, enquanto homem, habituamos-nos mal. Não temos dinheiro, queremos dizer amanhã vou te dar, não tem, mas você não tem dinheiro, você está a prometer amanhã por quê? Você tem 10 mil, a mulher está a te pedir 10 mil, você vai lhe dar 10 mil, por quê? Então, tens 10 mil e dá 3 mil kwanzas, você tem que ficar sempre com a mais, com um valor a mais. É economia. Não, mas o economista é ambicioso. Não, uma coisa é o conceito de economia. Vou buscar mais um autor, que é o Paulo Samuelson, que ele definia que a economia, não é verdade, consiste na racionalização de bens escassos. E o Adam Smith também dá continuidade sobre esse conceito. Certo. E vai mais a fundo. Que tu não podes dar um dinheiro que você vai precisar amanhã. Ok? Você tem que ter sempre alguma reserva. Então, isso a reserva chamam de quê? De poupança. Então, neste caso também, o empreendedor tem de ser disciplinado financeiramente. Não pode ter muitas mulheres.
Não pode ter muitas mulheres. Diferente do que nós temos estado a ver, só tem uma cantina. Já quer ter duas mulheres. Está a perceber? Quer ter 20 filhos. Filho é um custo. É uma dádiva de Deus, mas é um custo. Promete fundos imundos e depois começa a tirar coisa da sua pequena empresa, que ainda não começou a gerar. Tipo, vais falar que me bruxaram porque o Antônio começou na mesma fase que tu. É preciso que se compreenda. Tirar não é pôr. Tens que compreender que tirar não é pôr. E quando tens 10 mil, a tua empresa produziu 10 mil kwanzas e consegues, por exemplo, gastar 7 mil kwanzas de pagamento do pessoal e 1000 kwanzas para contribuir alguma coisa ao Estado, através de imposto, por exemplo, um exemplo simplesmente pontual. Então significa que o que te resta é uma poupança. E aquele dinheiro não é teu, aquele dinheiro é da empresa. As pessoas fazem confusão. Aquele dinheiro não é seu, é da empresa. E você deve naturalmente fixar um salário para si. E você gastar quando aquele dinheiro acabar, acabou. Por isso é que eu aconselho sempre, tanto nos meus programas, até nas nossas TPIs, eu aconselho sempre que o indivíduo, quando tiver que ir numa determinada festa, qualquer, se estás a levar 5 mil, acabou 5 mil, ponto final. Está a levar cartão multicaixa, você tem que planificar que esse cartão multicaixa só posso gastar 10 mil. Quando acabar os 10 mil, acabou e acabou. Amigo, paga mais cerveja. Meu amigo, se quiseres beber, vá para a tua casa, tira o teu dinheiro e gaste. Aqueles empreendedores que gostam sempre de ser o centro das atenções. Mas, doutor, vamos olhar essencialmente, não é? Para o empreendedor como fonte de renda. Quando é que o empreendedorismo se torna aqui uma fonte de renda? O doutor disse que aquelas pessoas que exercem uma determinada atividade só para a barriga, não é? Então, quando é que o empreendedorismo se torna verdadeiramente uma fonte de renda? Quando consegues ter poupança. Okay. Quando consegues ter poupança, isso quer dizer... Quando as receitas é superior que as despesas. E tu consegues, com maior naturalidade, pagar todas as despesas possíveis. Aquilo que lhe resta é uma poupança. E esta poupança pode gerar quê? Maior investimento. Aquilo que nós chamamos de economia autofinanciamento. A capacidade de nos investirmos a nós mesmos. Ora, quando chegas a esses extremos de, no final do mês, sentir que tens algum lucro líquido, sim, não bruto, líquido, que lhe permite dizer, não, amanhã é outro ciclo de atividade e posso rentabilizar ainda mais. E é uma coisa muito importante que muitos empreendedores têm escapado e não têm prestado muita atenção. Quando você não tem dinheiro, todos os problemas acontecem. Então é aconselhável a empresa a ter sempre dinheiro. Tudo que é problema parece ser um mel que mosca pousa sempre lá, todas as moscas possíveis, porque você não tem dinheiro. Quando você tem dinheiro no bolso, na sua conta, a probabilidade das doenças virem, dos problemas virem é menor. Porque os problemas já sabem que você tem dinheiro para resolver, então não vale a pena chegar até aí. E ainda mesmo assim há quem diga que o dinheiro é a raiz de todos os males. Depende. Quando você é emocionado, quando você é desequilibrado, quando você entra algum valor que ter 4, 5, 6 mulheres, quando você já sabe que tens, portanto, as redes telefónicas, Unitel, Movicel, Africell, e já sabes que tens um plano da Africell, você põe um plano da Africell, um plano da Movicel, um plano da Unitel. Quem é da Unitel liga ao da Unitel, quem é da Movicel economizas. Você tem que ter uma disciplina financeira muito forte. Você não pode fazer quando é problema familiar, você que dá dinheiro a mais. Para quê? Quando é óbito, você quer comprar tudo. Para que anda se chamando de feiticeiro, vai falar que é Mozart? É importante ter esse equilíbrio emocional. Esse equilíbrio emocional para a vida empreendedora é fundamental você disciplina financeira. E quem tiver uma disciplina financeira é a condição sine qua non para ele ser rico. É a condição, repito, é a condição sine qua non para ele se tornar rico. Por quê? Porque ele gasta o necessário, identifica aquilo que para ele é importante e tem a capacidade de substituir os bens. Nós em economia nós chamamos de classificações dos bens. Aqueles bens substituíveis. Por exemplo, não tens dinheiro de comprar leite, toma chá, você não vai morrer. Qual é o teu problema? O empreendedorismo não se faz com vaidade. Não. É com rigor. Vamos, doutor, vamos só colocar um ponto e vírgula na nossa conversa. Vamos
para o momento de publicidade e dentro de instantes voltamos já. É um até já. Obrigado. O Grupo Andrade André Comércio e Serviços Limitada apresenta Quizaca da Banda. É uma quizaca de origem nacional, com peso de 500 gramas, já triturada e temperadinha com azeite e alho para facilitar toda a dona de casa. Para mais informações, ligue para 934 16 67 27 ou 936 25 21 20. Aguardamos por si. Já estamos de volta para darmos sequência à nossa conversa, esta conversa que realmente está agradável, e acredito que os nossos internautas, tal como nós aqui, estão a aprender tremendamente aquilo que não é assuntos voltados ao empreendedorismo. Bem, antes estávamos a ter aqui a falar sobre a falta de disciplina financeira, não é, do empreendedor, que não é necessariamente, seja que o empreendedorismo aqui não se adequa às emoções, ou seja, tirar e depois sem olhar exatamente para o que vai ser repor. Então, Dr. Sapa, quais são os valores que um empreendedor ou que os empreendedores deveriam agregar? Ok. Bom, quando falamos aqui de valores, podemos encarar os valores do ponto de vista daquilo que são as ideias do ponto de vista da moralização, como podíamos olhar o valor do ponto de vista de capital inicial. Queremos olhar especificamente questões de valores morais. Morais, exato. Ok. A nível dos valores morais, o empreendedor, como dizia, tem que ter o hábito de traçar planos. Eu, se perguntar nos nossos internautas se no dia 2 de janeiro planificou o quê para o ano completo, ele vai dizer não sei, se calhar, não sei, depende. Não, você tem que traçar planos a curto, médio e longo prazo. Dizer assim, daqui a 3 meses eu tenho que fazer A, tenho que atingir aquele nível. Daqui a 6 meses tenho que atingir o outro nível. Daqui a 1 ano quero comprar um carro. Isso se pretendermos olhar aqui como, ou seja, olharmos o empreendedorismo como uma fonte de renda, não é, doutor? O empreendedorismo é uma fonte de renda. O empreendedorismo é uma fonte de renda. Quem não respeita um empreendedor, então esse não sei se vai respeitar mais o quê. Porque um empreendedor, não é verdade? Como defini aqui o conceito de empreendedor, que pode ser um empresário, pode ser chamado de empreendedor. Pode, não necessariamente. O empreendedor nem sempre é empresário. Partindo desse pressuposto, quero dizer que o empreendedor, esse empreendedor empresário, é óbvio que leva a sua atividade como uma fonte de renda. O que é fonte de renda? O que é renda? Renda é uma rentabilidade que é obtida através de uma atividade econômica. O que é atividade econômica? É exercer um negócio. Formal ou não, é um negócio. Se é um negócio, é óbvio que a partir dela sustento aquilo que são as minhas necessidades. E as minhas necessidades são múltiplas. E dentro dessa multiplicidade de necessidade, eu irei escolher, enquanto empreendedor, aquilo que é prioritário para poder satisfazer. Tudo na vida tem que ter disciplina. Tudo. E um dos requisitos fundamentais para um empreendedor atingir os seus objetivos é ter o hábito de pegar uma caneta, uma agenda, e apontar tudo o que está a gastar naquele dia. Tudo. No final do dia, lá para as 18, sentar na sua cadeira ou no seu cadeirão, não importa, e saber se aquilo que ele gastou é superior ou inferior àquilo que ele ganhou naquele dia. Se tu fazeres esse plano diário, é óbvio que terás a capacidade de fazê-lo semanalmente, depois mensalmente e posteriormente anualmente. Aí irás, quando detectares que as suas despesas
são superiores que as receitas, irás fazer cortes. Cortar um hábito nunca é fácil, é sempre difícil, mas possível de alcançá-la. E nós vamos poder encontrar o empreendedor, o verdadeiro empreendedor, aquele que eu dizia, que é aquele que leva a sua atividade como sua verdadeira profissão, aquele que não se dedica a outras coisas, só mesmo vida empresarial. E agora, doutor, qual é a explicação que se poderia dar àqueles comerciantes que nós chamamos como mexeiros ou intermediários? Será que esses, já que olharmos aqui na disciplina que um empreendedor tem de planificar, qual é o nome que se poderia dar a esses? Compreendi. Isso tudo nós já fazíamos no passado. Ok. E a esses o dito mexeiro, nós já fomos mexeiros, já fomos intermediários. Já fizemos de tudo um pouco. Que seja negócio honesto, já fizemos. E eu devo conceituar aquele como negociante, como um empreendedor, ter visão. Ele consegue convencer o vendedor e o comprador e tirar a sua margem, não é erro nenhum. E com aquela margem está a sustentar a sua família. Eu conheço empreendedores ricos, que têm muitos milhões de kwanzas. São mexeiros, são intermediários. E nós temos que respeitar todos aqueles que exercem qualquer atividade econômica que seja de forma honesta e legal. Atenção, esses dois fatores são importantes. E outro elemento não menos importante, para realçar relativamente à questão que me coloca, é no quesito análise profunda do passo que dá. Quando eu falo análise profunda, eu falei aqui de um homem ter 2 mulheres, 3 mulheres, é preciso que nós comecemos a olhar com o olho de ver os problemas. Você não vai se tornar verdadeiro homem quando tiver 2 mulheres, 3, 4 mulheres. Tu, se tiveres uma mulher, se uma mulher já gasta muito dinheiro, você imagina aumentá-la mais uma? Como é que fica? Está a perceber? Porque tu aumentando mais uma mulher, o que é que vai acontecer? Você aumentar mais números de filhos. Filho é dádiva de Deus. É dádiva de Deus. Porque há pessoas que vão para o Brasil, gastam tanto dinheiro para ter um filho. É dádiva de Deus, mas não deixa de ser um custo. Doutor, você vai ter que sustentá-lo como deve ser. Possivelmente deve ter um dos nossos internautas que esteja a dizer: não, eu sou um empreendedor, mas dificilmente faço planos. Eu estou já há muito tempo a empreender, comercializo isso e aquilo, mas eu nunca fiz nenhum plano. Mas, então, doutor, há um risco que se pode correr tremendamente quando nós descartamos essa possibilidade de olharmos para a planificação. Na vida, tudo que a gente faz, se mesmo fazendo o plano vais ter riscos, já imaginou não fazer? Então, se você não planifica casar a sua mulher ou a sua namorada, esse ano vou me casar. Se você planificou que esse ano vai se casar, mesmo assim vais deparar-se com riscos. Já imaginou se não planificaste e de forma repentina acontece? Os riscos são maiores. E quando os riscos aumentam, também as despesas tendem a superar. Só o facto de dizeres, antes de ir para a minha casa, vou passar no vizinho Mateus para me emprestar 100 kwanza de mota, é planificação. Só que é uma planificação verbal, oral. O que aconselho aqui é uma planificação escrita, para teres a capacidade de corrigir. E o empreendedor que não o faz estará a cometer o maior erro do mundo, assim, sem exagero, porque vai ter dificuldade de conseguir atingir os seus objetivos. É daqueles empreendedores, investidores desorganizados, a sua empresa chega lá, está tudo desorganizado, nem consegue saber, porque um empreendedor tem que perceber mais ou menos qual é a média de rendimento que ele adquire no mês. Então, essa explicação vem justamente para fazer jus àquela explicação, ou seja, aquela locução que o doutor disse, que há manas que abrem hoje um salão de beleza e depois da manhã o salão já está todo fechado. Isso acredita-se ter sido consequência de não haver uma planificação. Exatamente. E, aliás, exemplo disso, eu vou ser um bocadinho mais rigoroso. Vou buscar a fase da Covid. Há muitas empresas faliram. Claro, tem vários fatores. Mas quem é um verdadeiro empresário? Mesmo apanhar queda, ele levanta-se.
Ah não, professor, sabe como é que eu vou me levantar se o meu dinheiro faliu? Cria alternativa estratégica, isso também aprende-se. E há outro elemento não menos importante, que é daquele top, conhecimento. Se a coisa mais maravilhosa na vida de empreendedorismo é ter o conhecimento. Doutor, mas nós ainda, mesmo assim, nesta ordem de ideia de estarmos a aconselhar, ou seja, os empreendedores a investir pelo conhecimento ou para o conhecimento, alguns mesmo assim ainda ousam-se em não olhar, ou seja, em não olhar para estes quesitos. Alguns não leem, alguns não aderem às palestras, alguns não criam um network. Já mesmo agora, porque estamos na reta final, doutor, o doutor, na verdade, para além de ser docente universitário, para além de ser investigador ou pesquisador, é escritor. Quais são os livros que já tem à disposição para eventualmente os nossos internautas também possam adquirir? É o nosso livro sobre a educação financeira em Angola. É um livro que já podemos encontrar em qualquer livraria ou tem alguma livraria específica? Ainda não, porque a nossa editora está a procurar mecanismo para despoletar a toda a gente, ou seja, todo angolano terá de ter aquele livro. Ou seja, você escolhe pobreza e riqueza. Quer ser rico? Então você vai ter que comprar aquele livro. Porque aquele livro ensina o ABC da educação financeira. Ensina-lhe como é que deves seguir com rigor a disciplina financeira. Quando eu falo pobreza, a pobreza não é só dinheiro, é pobreza de espírito. É aquele que pensa só de mal ao próximo. E isto, na verdade, pode implicar um fator muito importante. O país Angola está à espera de nós. Nem tudo que temos que olhar que o executivo deve o fazer. Cada um de nós pode naturalmente, através das suas ideias, das suas pesquisas, também contribuir de alguma forma para o crescimento econômico, para o desenvolvimento econômico. Isso eu não quero dizer que o Estado tem que se despir da sua responsabilidade. O Estado é o enter de bem. Ele sabe que tem que dar água, tem que dar energia, tem que dar estrada, tem que dar boa educação, tem que dar boa saúde, tem que dar muita coisa. Certo. É a obrigação, não é um favor, é a obrigação do Estado a dar essas contribuições. Mas também nós, enquanto agente econômico, temos também uma obrigação de contribuir de alguma forma. Existem investidores que nunca tiveram o privilégio de receber um crédito bonificado do Estado. Um deles sou eu, mas estou há 20 anos. E temos muita juventude aí, que começam a dar sempre nas mesmas pessoas. Já agora que o doutor tocou mesmo na questão de crédito não crédito, hoje há muita gente que para empreender, ou seja, antes de começar quaisquer atividades, olha exatamente na questão de crédito. É salutar, não é salutar, para quem queira começar agora? Eu vou buscar um autor, Jean Stuart Millians. Jean Stuart Millians e João Batista Say fazem parte de uma escola clássica. O Jean Stuart Millians defende que o investidor trabalha melhor com o capital alheio. Sente mais medo, não oferece dinheiro nas mulheres à toa, não compra carro desnecessariamente que não consegue fazer manutenção, porque sabe que trabalha o capital alheio do banco, vão lhe retirar os bens. Tem medo. E ele aconselha que é fundamental que o investidor trabalhe com o capital alheio em detrimento do capital próprio. Está a ver como é que as coisas funcionam? Sim. E há outro autor, que é o David Ricardo, Jean Stuart Millians, que defende não se pode trabalhar quando estavas ao começar com capital alheio, tens que trabalhar com capital próprio. Por quê? Porque lhe permite dar melhores passos. Agora, nós, enquanto leitor, temos o privilégio de escolher entre usar o capital próprio e capital alheio. Mas eu já disse aqui o benefício de um e do outro. Sim. Capital alheio te permite estar mais disciplinado. Porque quando é todo dinheiro, você tem preguiça até de ir trabalhar. Exato. E é importante sempre... Coloca-te mais alguma responsabilidade. E como gesto mesmo de conselho, é importante, é muito importante, nunca estar satisfeito com o que tens. Nunca podes ficar satisfeito. Tens 1 milhão de kwanza, reza de manhã e tarde e noite, e vai trabalhar todos os dias para ter 2 milhões, e depois 3 milhões, 4 milhões, para frente é o caminho. Isso lhe permite, naturalmente, conseguir atingir os objetivos macro. Tem os objetivos micro da empresa, tem os objetivos macro. Portanto, há pessoas, por exemplo,
que querem abrir uma universidade, mas para abrir uma universidade não tem dinheiro. O que é que ele faz? Vou abrir outros negócios para no futuro conseguir abrir quê? Universidade. São passos, por isso é que estamos a olhar aqui para longo prazo, ou seja, a planificação a longo prazo, curto prazo. E esta planificação nós devemos olhar a longo prazo? Sim, as planificações têm essa variante, a médio, curto e longo prazo. E eu, quando dei esse exemplo de universidade, há muitos empreendedores, muitos investidores de pequena dimensão que sonham um dia terem uma grande empresa. Mas para teres grande empresa não é de um dia para o outro. Tem regras que deves cumprir. E essas regras que deves cumprir, uma delas é abrir negócio que lhe permite poupar para depois chegar ao nível, ok? Daquela empresa que tu pretendes, que é maior. Porque tu começas a analisar. Eu sou filho de camponês. Eu mesmo, de verdade, sou filho de camponês. Minha família é humilde. Então significa que você que está vindo de uma família humilde, tens que respeitar a sociedade, tens que respeitar o teu dinheiro, tens que valorizar o seu negócio para atingir os objetivos que você definiu a longo prazo. E os objetivos, ou seja, o segredo é a arma do negócio. Você não pode dizer ao seu concorrente o que você está pensando a longo prazo. Ele vai copiar o negócio. Tem dinheiro, você não tem. Você tem que manter sigiloso aquilo que você quer fazer amanhã. Porque o segredo, na verdade, é a arma do negócio. Há coisas que nós temos que partilhar claramente e é normal. Mas há coisa que é de forma muito estratégica para a sua empresa. Na verdade, doutora, a conversa está agradável. E se não dependêssemos exatamente do tempo, nós ficaríamos aqui garantidamente a conversar, até porque estamos a trazer uma locução extremamente importante para o nosso desenvolvimento, quer no setor empresarial, quer também do ponto de vista humano. Doutor, em gesto mesmo de conclusão, quais são as palavras, ou seja, quais são os conselhos que queira deixar para os nossos internautas, aqueles que acompanham fidedignamente o nosso programa, aqueles que acompanham oficialmente também o nosso canal? Para dizer que alinharia em 4 pontos importantes. Primeiro ponto, o empreendedor deve saber o que é que quer. Você tem que saber o que é que quer. Você não pode acordar e andar só à toa. Tens que saber o que é que você quer. O segundo ponto, tem que ter disciplina financeira. O terceiro, tens que identificar o ser e o ter. Quando eu falo o ser e o ter, respeitar as pessoas. Dinheiro é só teu. As pessoas não são obrigadas a ser teu subordinado, vocês são funcionários. Tens que respeitar. É aquilo que nós vemos, pessoas quando começam a ter dinheiro são arrogantes. Ok? Pensa que ele é chefe de tudo, você é o chefe do todo dinheiro. Mas nada, isso chamamos de equilíbrio emocional. O quarto ponto é, na verdade, analisar com bastante profundeza o querer entrar para o negócio. Eu apelo a toda a juventude a entrar no mundo do negócio. Por quê? Porque o Estado não consegue empregar todos. Em vez de pedir emprego ao Estado, procure forma de dar você emprego. Não, professor Sapi, agora como é que fica? Eu não tenho dinheiro para começar. Compreendo, a situação está difícil para todos, mas é verdade que há os que estão um bocadinho mais apertado e menos apertado. Não, professor Sapi, estás a querer dizer que a vida é relativa. Não, esse termo não, esse relativo não. Só estou a tentar dizer que as realidades são completamente diferentes, mas o certo é não ficar parado, é fazer alguma coisa. E a ideia, o recado que eu quero fazer passar é que ao abrir um negócio você está a trazer renda. E a renda gera quê? Gera riqueza. E a riqueza naturalmente traz aquilo que nós chamamos de paz de espírito. Repare, por exemplo, quando nós detectamos muita prostituição na rua, quando detectamos, por exemplo, muita delinquência, muitas separações nos lares, muitas das vezes é a ausência de dinheiro. Mas também já nos deparamos com situações onde nós fazemos parte de uma associação, portanto, de ajuda aos casais, portanto, tenho uma pós-graduação
mesmo nessa área, em que nós percebemos que existem, na verdade, casamentos que estragam não é por escassez de dinheiro, é por excesso de dinheiro, vê essa contraproducência. Mas é importante nós olharmos o dinheiro não como o elemento decisivo para a felicidade, mas sim o elemento que contribui para a felicidade, e é diferente. Contudo, quero parabenizar os investidores, quero estimulá-los a continuar, porque é um setor muito importante, porque quer sim, quer não, irá ajudar no crescimento econômico do nosso país e para o desenvolvimento econômico. Quando eu falo aqui de desenvolvimento econômico, quero aqui chamar a atenção aos nossos internautas. Angola nunca desenvolveu, Angola sempre cresceu. Okay. E crescimento é quantificação. Exato. Desenvolvimento é qualidade. Em Angola ainda não há qualidade. Nós sentimos o efeito daquilo que é o crescimento econômico. E é importante nós deixarmos sempre essa particularidade, porque nós nos deparamos, por exemplo, com os nossos amigos, colegas, economistas, que às vezes falam: Angola está a desenvolver economicamente. Angola nunca desenvolveu na vida economicamente. Angola sim cresceu economicamente. E os empreendedores é aquela classe decisiva para o crescimento pro desenvolvimento econômico do nosso país, Angola, que eu costumo dizer, meio a brincar, meio a sério, que Angola, parece que Jesus Cristo nasceu em Angola porque tudo de bom está aqui em Angola. Recursos naturais, está tudo aqui. Recursos humanos de qualidade. Agora já não podemos falar que em Angola não existe recursos humanos, não é verdade. Nós estamos aqui, temos qualidade do ponto de vista de conhecimento e muitos outros acadêmicos, então não é discussão a nível de qualidade de recursos humanos. Okay. Espero que essa mensagem chegue a toda a gente que nos está a ouvir e ver e saber que nós estamos num bom caminho. Temos muitos licenciados no mercado, muitos mestres, muitos doutores, muitos técnicos médios, muitos técnicos básicos. Implica dizer que aqui é uma qualificação que nós temos que começar a respeitar cada vez mais o angolano, porque o recurso mais importante de todos é o homem. Exatamente, é com esta locução de que o recurso mais importante é o homem que nós vamos encerrar esta conversa, que foi na verdade muito produtiva e agradável. Tivemos assim então para a abordagem do tema ao empreendedorismo como fonte de renda, tivemos aqui no nosso programa o Dr. José Alfredo Sapo, licenciado em Economia, mestrado em Gestão de Empresa, doutorado em Economia e Gestão pela Universidade Portacalense, em Portugal, escritor, docente universitário, analista econômico da Rádio Morena Eclésia, pesquisador econômico e empresário. Doutor, o nosso muito obrigado em nome da equipa do programa Conversa de Estúdio. Ficamos completamente gratos e gostaríamos de tê-lo mais vezes para determinadas abordagens. O nosso muito obrigado e até uma próxima oportunidade. E quanto aos nossos internautas, então já sabem que este é o programa Conversa de Estúdio, o programa que lhe traz o melhor do entretenimento e não só. Já sabe, para não perder quaisquer edições deste programa, acesse, já acompanha as nossas edições nas nossas redes sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram. E não esqueça de acessar o nosso canal no YouTube de Todo Produções. Coloque lá o gosto e também ative o sininho. E queremos assim também agradecer afincadamente os nossos patrocinadores, cujos nomes das empresas estão a passar aí no nosso rodapé. Muito obrigado e continuem a apostar em nós, continuem a apostar neste magnífico programa. Estamos juntos e até mais.